Muito bem, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo de Redação desta quinta-feira, dia 25 de abril. O podcast hoje está quente, hein? Muitas informações aí que a gente conseguiu apurar aqui durante essa tarde sobre as eleições de Alto Alegre, eleições suplementares convocadas após a cassação de Pedro Henrique Machado, que era prefeito da cidade. E aí tem dois candidatos aí disputando o cargo. E enquanto isso está acontecendo, teve até fiscalização da Polícia Federal lá no município situado ao norte do estado de Roraima. Você que está de Alto Alegre, obrigado pela sua companhia, especialmente você. E pedir que o pessoal, vocês participem conosco, enviando seu comentário, enviando também sugestões de matérias e entrevistas para o 999715300 e também tem a nossa seção de comentários do canal da Folha no YouTube. Então, como eu estava falando aqui, falando aí de Alto Alegre, né? Vamos falar sobre o município, né? As últimas informações que estão rolando por lá. E tem também a prisão de garimpeiros ilegais que chegaram a ser detidos, né, pelos indígenas e foram agora levados para a PF aqui em Boa Vista. E ainda um desfecho sobre a morte de um agricultor lá no município de Cantá. Teve prisão, né, de suspeitos envolvidos aí na morte desse rapaz. Então, boas-vindas aqui a você, Dina Vieira, nossa editora-chefe aqui do nosso jornal. Muito bem-vinda. Obrigada. E todo dia para falar de Alto Alegre, É, né? Hoje mais novidade, aí tá se aproximando o dia da eleição e os ânimos estão é, se exaltando lá em Alto Alegre. E hoje com essa ação da Polícia Federal que estava fazendo uma série de abordagens exato. lá em Alto Alegre, né? E aí começaram a circular vídeos, né, de algumas abordagens ao carro do senador Messias de Jesus, ele que estava acompanhado do presidente da Câmara, Genilson Costa, Uhum, né? Segundo o Genilson, que conversou com a nossa reportagem, eles estavam almoçando, uhum, né? E também depois saiu um vídeo agora há pouco do senador Messias também falando isso, que eles estavam almoçando nesse hotel, que uhum. funciona também como Um um, escritório de um campanha, né? escritório, né, do Wagner, que é um dos candidatos a prefeito, e que a PF teria, né, chegado e feito uma abordagem. Segundo a assessoria do senador, que conversou com a gente, o senador, como hoje tem um comício do Wagner lá em Alto Alegre, o senador foi antes, né, porque ele Sim. teria alugado uma fazenda lá em Alto Alegre e teria levado essa quantia em dinheiro para quitar algumas despesas da fazenda, que seria esse dinheiro que foi encontrado no veículo e que o funcionário, como estava de posse do funcionário dele, o funcionário foi, né, encaminhado, como está nesse período de eleição, tem toda essa questão da possível compra de votos, então a PF encaminhou ele aí, Sim. né, para prestar esses esclarecimentos. Além dessa abordagem, começou a circular agora também vídeos do ex-prefeito Pedro Henrique, que essa eleição é por conta da cassação de Pedro Henrique, né? Exatamente. Então, ele também foi abordado, né? Algumas informações de que teriam encontrado também dinheiro com ele, mas não, né, ainda não Nada confirmamos confirmado ainda. essa informação. A gente tentou falar com a PF ainda, né? Mas a gente ainda não conseguiu uma resposta oficial da Polícia Federal, que deve estar em campo ainda também, né? E Alto Alegre tem uma dificuldade É. ali de internet, então a PF ainda não divulgou os detalhes. Pois é, vamos lá, vamos acompanhar, né? Realmente o negócio pegando fogo. Lembrando também que durante esse período, desde terça-feira até 48 horas depois das eleições, ou seja, até às 5 da tarde de terça-feira, ninguém pode ser preso em Alto Alegre, nem eleitor, nem candidato, exceto em flagrante Em delito, né? flagrante delito, Então, isso. apenas nessa situação, nessa exceção, que é uma regra aí que existe há muito tempo nas eleições, Uhum. seja ordinárias, seja suplementares, para evitar com que prisões elas possam favorecer ou prejudicar candidaturas, né? E acabar desequilibrando aí o processo eleitoral. É uma medida equivocada, diria assim, né? Enfim, né? Mas vamos ver como é que vai ser o transcorrer dessas eleições, que a gente vai cobrir, inclusive, presencialmente, né, Dina? Nesse próximo Isso, domingo. né. Hoje a gente já poderia estar lá já, né, mas a gente tem ainda outros trabalhos para fazer aqui, mas a Exato. partir de sábado a gente vai estar lá em Alto Alegre e a gente vai estar transmitindo em tempo real na Rádio Folha, né, e no site Com todas certeza. as informações. Com certeza. A gente está muito empolgado, porque é uma eleição diferente, né? Sim. Acho que é a primeira vez que está tendo uma eleição suplementar em Alto Alegre, não sei se em Roraima, mas, pelo visto, o negócio está quente, hein? Obrigado, Dina, pelas informações. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. E ainda continuamos falando de Polícia Federal, porque
Você deve lembrar que garimpeiros chegaram a ser detidos por indígenas e Yanomami, gente. E aí esses rapazes vieram para cá, para a capital, e agora foram conduzidos para a sede da Polícia Federal. Marília Mesquita está com as informações aqui comigo. Seja muito bem-vinda, Marília. Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando o nosso papo de redação aqui pelas ondas da 100.3 e também aqui pelo nosso canal no YouTube. Lucas, as Forças Armadas, elas prestaram apoio aéreo para o transporte de 11 garimpeiros que foram detidos por indígenas lá na terra indígena Yanomami. A ação foi realizada nesta quarta-feira, dia 24, no âmbito da Operação Catrimani 2, que transportou os suspeitos até a base aérea de Boa Vista, de onde foram levados até a sede da Polícia Federal por agentes da Força Nacional. Os garimpeiros foram rendidos em uma área conhecida como Malária, na região de Omox, e ficaram sob escolta da Força Nacional até a chegada do apoio aéreo. Antes, eles haviam sido capturados por indígenas Yanomami na terça-feira. Segundo a Uriri, Associação Yanomami, os indígenas relataram que fizeram isso por estarem, abre aspas, presenciando o seu único meio de consumir água ser contaminada por mercúrio em razão da presença dos garimpeiros na localidade. Fecha aspas. Em nota, a associação afirmou que informou imediatamente os órgãos federativos e aguarda um retorno sobre a retirada dos invasores da localidade. Muito bem, né? Isso aí é uma operação, uma das várias operações que estão sendo realizadas para poder retirar esses invasores, esses garimpeiros que estão acabando destruindo o meio ambiente, destruindo o único meio que eles têm, porque os indígenas eles consomem água, consomem alimentos diretamente da natureza, diretamente. Então é uma situação que é complicado a gente falar nisso, né? Porque a gente vive uma cultura que foi constituída, foi baseada no garimpo, né? Mas a gente não tem que passar pano para ninguém, gente. Para ninguém mesmo, porque o garimpo ele tem que ser feito, ele tem que ser regulamentado, né? Não existe um limite real, né, com base na lei, para ver até onde a atividade tem que ir, né? E sem contar que é uma área demarcada, então ninguém pode entrar lá se não tiver autorização. Então, portanto, são considerados invasores e que agora possam prestar esclarecimentos à Polícia Federal, né, às autoridades, possam responder com os rigores da lei, né, gente? E também tem um desfecho aqui sobre a situação lá da morte de um agricultor no município de Cantá. Teve prisão, Marília? Lucas, esse caso nós falamos ontem, no episódio de ontem, que a vítima foi o agricultor Jânio Bonfim de Souza, de 57 anos, que morreu após ter a casa invadida, e a esposa dele, a FGS, de 50 anos, ela está em estado grave lá na UTI. E a Polícia Civil deu uma resposta imediata para esse caso, onde 2 homens, um de 35 e outro de 53, eles foram presos em flagrante por esse crime. E outros 2 envolvidos, eles seguem foragidos. A prisão foi efetuada aí por agentes da Polícia Civil, lotados na delegacia do Cantá. O delegado titular do município, Ronaldo Iciotti, informou que as investigações apuraram que os 2 homens estiveram numa loja e compraram munição e também estavam juntos quando as vítimas tiveram suas terras invadidas e foram baleadas. Diligências estão sendo realizadas de forma contínua para localizar os outros 2 homens que continuam foragidos. E a motivação desse crime, Lucas, conforme apurado pela polícia, a mesma testemunha que prestou socorro ao casal, ela também foi ameaçada pelos 4 homens no dia anterior.
A testemunha e o agricultor, eles haviam combinado de fazer uma plantação de feijão numa parte da terra e na segunda-feira a testemunha olhava o local onde fariam a plantação quando chegaram os 4 homens e um deles estava armado com uma pistola calibre 380. O delegado relatou o seguinte, essas aqui são as palavras dele. Sim. Eles foram na propriedade e encontraram a testemunha, que é um policial militar da reserva. Eles fizeram a ameaça afirmando que o casal havia invadido as terras deles e logo depois foram embora. De acordo com o relato da testemunha, que ainda chegou a conversar com o agricultor sobre as ameaças, este afirmou que a terra lhe pertencia e estava toda documentada. A vítima disse a essa testemunha que era dono da terra e que tinha toda a documentação comprobatória, mas que já tinha recebido outras ameaças anteriormente dos suspeitos e, inclusive, registrado um boletim de ocorrência dessas ameaças, Sim. disse o delegado. Após a prisão, os suspeitos foram interrogados pelo delegado, acompanhados de um advogado, e usaram o direito constitucional de somente falar em juízo. Eles foram encaminhados ao Instituto Médico Legal, onde passaram por exames de integridade física e foram apresentados na manhã de hoje, quinta-feira, na audiência de custódia. Se você não lembra desse crime, nós falamos dele ontem. Sim. Aconteceu lá na vicinal do Surrão, que fica no município do Cantá, no final da tarde de terça-feira, dia 23, e aí 4 homens, eles invadiram a residência dessas vítimas e atiraram fogo contra elas. Eles chegaram na propriedade das vítimas em uma caminhonete S10 de cor branca. O Jânio, ainda consciente, teria relatado à testemunha quem teria atentado contra a sua vida e da esposa. A mulher foi atingida na cabeça e Jânio na boca e abdômen. O homem passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no período da noite. Gente, que lamentável isso, né? E aí, até onde a gente sabe aí, pelo que a polícia já apurou, se tratou de uma possível motivação em resultado aí de uma invasão de terra. Gente, invasão de terra se resolve com a justiça, né? Se resolve com a polícia, né? E, assim, é complicado que a gente ainda vive, especialmente aqui em Roraima, né? Que ainda em muitos aspectos a gente precisa evoluir, né? E as pessoas, elas acho que tem que resolver isso com as próprias mãos, né? Contratando pistoleiro para matar as pessoas que você desafeta. É lamentável isso, né, gente? E vamos esperar com que a justiça seja feita agora. Isso mesmo. E parabenizar também os policiais aí, os agentes da Polícia Civil, que deram uma resposta rápida. Foram horas depois do crime que eles já prenderam aí esses 2 suspeitos. Então, parabéns aí aos policiais da Polícia Civil que agiram nesse caso aí bem rápido. Com certeza. Marília, muito obrigado pelas informações. E até uma próxima participação. Ainda não temos informações apuradas, atualizadas sobre o estado de saúde dessa moça, né? Que ainda está em estado grave, né? Isso, até onde nós temos as informações, essa senhora, ela segue internada na UTI do HGR em estado grave e uma fonte me revelou que ela está entre a vida e a morte. Então, vamos torcer aí para que ela se recupere e consiga sair desse estado em que ela está e sobreviva a esse ataque. Posso também ajudar a esclarecer algum detalhe a mais sobre esse crime aí. Muito obrigado, Marília, mais uma vez. Agora sim, até uma próxima. Tchau, Lucas. Tchau para você. Continue aí acompanhando a nossa folhabv.com.br, o nosso papo de redação. Eu fico por aqui e até a próxima. Então, com essas notícias, encerramos o papo de redação desta quarta-feira. Agradecimento especial a você que ouve, que participa, né, e que assiste também, porque a gente tá em imagens também, né? No nosso YouTube aqui da Folha. Inclusive, ontem teve 2 comentários aqui na nossa transmissão, né? Na nossa gravação, que é o comentário aqui da Neide Custódio. Inclusive, foi exatamente sobre esse caso aí, né? A Neide Custódio disse que esse casal, se referindo a esse assassinato do homem, né, que o casal foi baleado, só que o homem morreu e a mulher está entre a vida e a morte,
E a Neide Custódio falou aqui que esse casal são meus primos, né? Jânio e Flávia. Meu primo ainda não foi sepultado, ele vai ser trasladado para o estado de Goiás. Isso, a Neide Custódio falou isso ontem na nossa sessão de comentários do canal da Folha no YouTube. E dá uns pêsames também, né? A Neide Custódio, né? A família do Jânio, né? E que esperar com que essa situação seja o mais rápido possível esclarecida, né? Porque a justiça tem que ser feita independente do crime e a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos de forma alguma. Para isso existe justiça e existem as instituições democráticas constituídas, né, gente? Para a gente poder buscar, dentro do que a lei nos permite, o nosso direito. Então, minha gente, com essa reflexão, aqui é o Lucas Luquezzi. Quero encerrar o nosso papo de redação com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Siga as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no X, como @FolhaBV. Aproveite e se inscreva no nosso canal Folha BV no YouTube. Ative o sininho e fique por dentro do que é conteúdo audiovisual aqui do Grupo Folha. Aproveite também e siga a minha rede social pessoal no Instagram, @LucasLuquezzi. Luckeze é o meu sobrenome. Muito obrigado, minha gente. A gente volta amanhã, se Deus quiser.